Olá, 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 olá! Você já fez algum teste vocacional de alta precisão? Não? Estamos aqui para mais um episódio do programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira. Esse é o episódio de número 21. Se você não assistiu os outros, volta lá, procura, porque tem muito conteúdo bacana que vai te auxiliar muito. Eu sou Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira. Eu ensino pessoas insatisfeitas com a profissão a encontrarem a carreira dos sonhos. E hoje nós estamos aqui para falar de teste vocacional. Sim! Aquele teste que a gente costuma fazer quando vai entrar na faculdade. Só que muitas pessoas não fizeram esse tipo de teste ainda, você acredita? E se você é uma dessas pessoas, fique aqui comigo que eu vou te ensinar um teste de alta precisão e ele é gratuito, tá aí na internet. Procurei um teste bacana, selecionei um que vai te auxiliar e muito. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Vocês acreditam que quando eu fui entrar na faculdade, decidir qual a minha carreira, eu não fiz nenhum teste vocacional? Não fiz. Eu fui só por aquele feeling. Na época, eu morava em Uberlândia e o meu sonho era fazer administração de empresas, lembro muito bem. E não tinha condição de pagar uma faculdade particular, fui fazer vestibular na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. E na época eu não passei para administração, só que tinha aquela segunda opção, né? Você escolhia a primeira, se não tivesse passado para a primeira, podia ir para a segunda opção, e a minha opção era economia. O que aconteceu? Passei para essa segunda opção de economia, comecei a cursar economia, primeiro semestre. Nossa, tanta leitura, era cada livro, Karl Marx, não sei mais o que. Eu começava a ler aquele tanto de livro, eu cochilava, era assim, eu lia uma página e meia, eu já estava cochilando, eu não lembrava, eu acordava, não lembrava o que eu tinha lido. Eu falava, não, Jesus, isso aqui eu acho que não é para mim não. Ainda insisti mais um semestre, estudei lá um ano inteiro e aí eu falei assim, não, eu preciso ir atrás daquela minha primeira opção, que era administração de empresas. E aí saí da faculdade, prestei vestibular em outro lugar e saí da faculdade de economia e não sei o porquê, na época não fiz nenhum teste vocacional. E aí eu fui buscar o meu autodesenvolvimento muito mais tarde, depois que eu já estava na minha carreira financeira. Minto, eu já tinha mudado para o RH, que eu fui atrás de autoconhecimento. Até então eu ia atrás de desenvolvimento profissional. Fiz MBA, ia atrás de vários cursos, mas sempre pensando em me desenvolver profissionalmente. Só que eu não tinha ido atrás de algo para o desenvolvimento pessoal, para eu me conhecer um pouco mais. Talvez, se naquela época eu tivesse feito algum teste, teria me dado algum insight. E aí eu não precisasse fazer tantas mudanças como eu fiz na minha carreira. E pense aí, se você não lembra sobre nenhum teste, vou contar sobre o teste que eu fiz. Na realidade foi um teste comportamental, que ele ainda tem por aí, é o DISC, é um teste excelente. Tem muitos profissionais que aplicam ele, eu não aplico hoje em dia, mas eu tenho conhecimento sobre ele. Ele foi o primeiro teste que me deu o insight de que eu estava no lugar errado profissionalmente. Eu lembro que ele faz uma comparação, né, do que você tem na essência e o que o meio te exige. A diferença do meu gráfico era absurda. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, então é por isso que eu sofro tanto no dia a dia. É por isso que eu tenho esse sentimento de ter que gastar muita energia para entregar aquilo que a empresa quer, o que o gestor demanda de mim. Sim, na época foi
consultor bem bacana que me deu a devolutiva, ele falou assim, realmente é isso. E depois desse teste eu tive a certeza absoluta que eu precisava fazer uma mudança. Então, se você nunca fez um teste vocacional, fica aí comigo que hoje vai ser o dia. Pense assim, hoje tem muitos instrumentos aí na internet de forma gratuita, eu vou falar sobre um. Só que me veio até um outro que eu gosto muito na memória, que eu vou fazer mais uma aula sobre ele. Mas esse tipo de instrumento pode te auxiliar muito na tomada de decisão para o futuro da sua carreira profissional. Por quê? Porque esse tipo de teste ele pode te dar uma clareza, um insight igual o meu. Quando eu olhei aquela diferença do meu natural para o que o meio estava me exigindo, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse cenário de dor, porque eu sentia dor naquele lugar que eu estava. Só que eu ainda não tinha tomado a decisão de mudar, eu só estava sentindo a dor. E quando eu vi aquele relatório, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para minha vida, porque já estava refletindo na minha saúde fisicamente, aí eu tive ali uma coisa palpável ali na minha mão para me dar o suporte e falar, realmente é isso que você precisa ir atrás, você precisa de um lugar que esteja adequado para suas habilidades, seu perfil, aquilo que você acredita, seus valores. Foi aí que eu fiz uma mudança muito boa na minha carreira na época. E se você acha hoje que está numa carreira aí de insatisfação, que o teu trabalho não te traz felicidade, pense assim, quantas pessoas não são realizadas plenamente na carreira por não ter acesso, não saber. Sim, eu estou insatisfeito, mas por onde que eu começo? Aonde eu vou atrás? Qual a carreira que pode se encaixar nas coisas que eu acredito, que pode me trazer realização profissional e que pode reverberar na minha vida pessoal também, porque isso é um fato. Quando a gente não tá bem, anota aí, quando a gente não está bem profissionalmente, isso impacta, reverbera na nossa vida pessoal, com os nossos familiares, com os nossos amigos e com a nossa saúde também, porque o corpo ele fala aquilo que não tá bem dentro de você. Então não é para menos. A satisfação profissional está intimamente ligada à felicidade e realização pessoal do ser humano. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como você estar tão infeliz no trabalho, insatisfeito, nossa, minha vida pessoal tá tudo lindo, maravilhoso, eu estou super feliz. Uma coisa reflete na outra e vice-versa, porque nós somos um ser humano só, não somos dois. No passado, eu lembro muito bem que a gente falava assim, nossa, eu não misturo minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? Você já ouviu falar isso? Eu acho que eu até falei. Acho não. Tenho certeza que no passado eu falei isso também. Só que não tem como. Não tem como separar, porque nós somos um ser humano só. Não tem como separar o ser humano profissional e o ser humano pessoal. E quando profissionalmente a gente tá bem, a gente vai melhorar e muito mais a nossa vida pessoal e a vida dos nossos familiares também. Portanto, nós estamos aqui hoje com a missão de desvendar a sua vocação e a gente vai fazer isso juntinho. Vou explicar mais ou menos como que esse teste vocacional que eu vou mostrar, ele funciona. Lá, ele vai te sugerir alguma profissão. Pensa algumas profissões que podem estar de acordo com o teu perfil. Escolher a profissão não é fácil. Pode ser que a primeira escolha que você faça ou a segunda
não esteja bem adequada. Vou te falar outro exemplo meu. Quando eu comecei a fazer vídeo na internet, ajudar as pessoas, foi bem no iniciozinho da pandemia, com mais 2 amigos. A gente começou a falar sobre recursos humanos, porque eu sou da área, trabalho na área de recursos humanos, minha carreira inicial era financeiro, mas eu sou da área de recursos humanos. E eu e esses 2 amigos começamos a falar sobre esse assunto. Eu falei, nossa, eu adoro minha carreira, vou gostar muito de falar sobre isso, ensinar para outras pessoas, fazer live, fazer curso, vou adorar. E aí foi o primeiro mês. E aí eu comecei a falar, gente, nossa, eu tenho que procurar um pouco mais sobre esse assunto. Não, mas eu não quero ler sobre esse assunto. Eu tô cansada, porque lá no meu trabalho eu já fico o dia todo falando, utilizando esse tipo de ferramenta. No segundo mês eu tinha certeza absoluta que eu não queria falar sobre esse assunto fora do meu trabalho. Apesar de gostar da minha profissão, de aplicar todas as ferramentas no dia a dia, eu não gostava de falar sobre a teoria. Aí eu falei, não, opa, tá maravilhoso aqui, gosto dos meus amigos, mas não é esse movimento que eu quero pra minha vida não. Por quê? Porque isso está me cansando. Ao invés de me dar mais energia, isso está drenando um pouco das minhas... Claro, não era uma coisa assim muito cansativa, era super divertido por causa das pessoas, do que a gente estava fazendo, que eu estava aprendendo, porque eu também estava aprendendo a mexer na internet, utilizar Instagram, nunca utilizava para esse tipo de coisa. Então foi bacana por isso, só que por outro lado era um assunto que eu não queria ficar falando sobre aquela teoria, então me cansava. Não é fácil escolher a profissão. No primeiro momento você pode escolher e falar, ó, é isso que eu quero, mas não muito bem, igual esse meu caso, ó, eu gosto de fazer isso fora, mas eu não quero falar desse assunto, esse assunto tá me cansando, tá chato, não tô gostando. Então você tem que ir testando até você ter certeza absoluta, opa, é isso aqui, caiu a ficha, é isso que eu gosto, que eu quero fazer para o resto da minha vida. E lembra aquela frasezinha, né? Se eu estou trabalhando e eu trabalho com aquilo que eu gosto, é como se não fosse um trabalho. Também não muito assim, porque todo trabalho tem aqueles pontos que são obrigações, e não tem como a gente gostar de 100% de tudo que a gente faz relacionado a um trabalho. Não é fácil encontrar a carreira dos sonhos, só que por outro lado, você pode pegar as suas habilidades e começar a linkar com os assuntos, com as carreiras que podem ser uma daquelas que vai te trazer muita felicidade e satisfação no trabalho. Afinal, todo mundo está aqui com algum dom, você só precisa encontrar qual o seu. E se você tá aí pensando, não, Alessandra, olha, cara, eu acho que não nasci sem dom. Deus me colocou aqui sem nenhum dom, então o negócio tá difícil pro meu lado. É hoje que você vai começar a trilhar esse caminho para encontrar qual o teu dom. Nesse sentido aí, um teste vocacional pode te trazer muitas reflexões valiosíssimas e que podem te auxiliar nesse caminho aí de dúvida, de não sei o que fazer. E caso, um teste vocacional por si só, sozinho, ele não pode definir a sua carreira. Ele é uma ferramenta, tá? Tem várias ferramentas, várias reflexões que você precisa fazer antes de definir qual a carreira que você vai seguir. Essa aula de hoje é um teste, um exemplo. E eu vou desenhar aqui para vocês mais ou menos o que vai sair lá no teste. Ó, pense assim, o teste, deixa eu pegar alguns itens que saem lá no teste. Ele vai sair, parece uma cama de gato, assim,
uma teia de aranha, né? Ele vai sair meio que uma teia de aranha, assim. Aí ele vai sair todas as dimensões, ele vai sair. Ah, se você tem mais aptidões para profissões com lógica ou matemática, ou aqui é só para vocês terem noção de como sai, tá? Aí ele tem umas escalazinhas aqui, ó, várias escalazinhas. E aí ele pode falar assim: ah, não, você pode estar ligado à tua profissão em alguma coisa mais espacial. Ou tua profissão pode estar ligada a alguma coisa mais natural em relação à natureza, ou pode ser alguma coisa musical. Esses são alguns dos itens que vão sair lá. Pode ser intrapessoal, ou pode ser corporal. O teste vai sair assim. E aí, ele vai sair vários números e que ele vai ligando assim, ó. Por exemplo, corporal mais, esse menos, menos. Opa, esse mais, esse menos. Esse mais, esse mais. Aí vai fazer tipo uma teia de aranha. E aqueles que têm uma pontuação maior é aquele que pode estar ligado à tua profissão, vai estar ligado a alguma coisa relacionada a isso aqui. E aí tem alguns exemplos lá de quais seriam as profissões ligadas a esse item aqui. Ah, quais as profissões ligadas à lógica, matemática? Isso vai sair no teste. Então, como o teste, esse específico que eu vou mostrar hoje, ele... Opa, cadê meu paninho aqui? Vou pegar meu paninho. Esse teste específico que eu vou mostrar, ele vai trazer essas dimensões que eu falei aí. E ele vai falar sobre as suas inteligências, né? Quais são as suas inteligências? Ele vai ter várias perguntas e cada pergunta você vai marcando uma resposta. A gente vai fazer ele junto, tá? Não precisa se preocupar, não. Com o teste, com o resultado, olhando para o resultado do teste, você vai ter a sua autopercepção. Foi a mesma coisa quando eu fiz esse mapeamento de perfil, que era o DISC, que são coisas diferentes, tá? São coisas bem diferentes, inclusive. Mas eu vou falar sobre esses de perfil também para vocês. Numa próxima aula, não nessa aula de hoje. Opa, tem um cafezinho. E você, olhando para ele, vai ter insights. Quando eu olhei para o meu teste, eu lembro que saiu muita coisa. O DISC, ele é bem completo. Ele sai qual a predominância dos perfis que a gente tem. O meu é D e C, né? D, que é execução, gosta de fazer as coisas rápido e tudo mais. O C é de conformidade, gosta de seguir os padrões e tudo mais. Então, às vezes, eu tenho o meu Lé com o CRE, eles se batem, né? Que um quer muito uma coisa e o outro quer o oposto. Quando eu olhei, eu tive um insight, eu falei, gente, eu tô no lugar errado. E assim, não foi naquele momento que eu decidi o que eu queria fazer da minha carreira, o que eu queria seguir. Foi só assim, preciso fazer alguma coisa urgente, porque senão eu vou acabar com a minha vida, vou acabar com a minha saúde aqui onde eu estou. Ficou claro pra mim que eu estava no lugar errado. Eu falei assim, ó, esse corpinho aqui tá no lugar errado, apesar de dar resultado. Graças ao meu esforço e tudo mais, eu sempre bati meta, dava resultado, só que aquilo ali não era pra mim, porque o tanto de energia que eu tinha que gastar era muita. E quando você tá na profissão dos seus sonhos, na carreira dos seus sonhos,
A energia que você gasta é muito menor e aquilo ali ele vai te energizando para você fazer mais, entregar mais a cada dia. E comigo estava o contrário. Então, quando você for olhar o teu teste, fica atento para os insights, porque quando você olha, você fala, nossa, e não é que eu tenho aqui a minha inteligência musical, que é aquele negócio que a gente fala do dom, né? Nossa, eu tenho dom para música. Eu estudei piano, por exemplo, 4 anos. Ou sentei no piano, na frente de um piano na casa da minha amiga, eu não sabia mais qual nota era o quê. Eu estudei violão, se eu não me engano, durante 1 ano, não, ou um pouco mais, desculpa. É esse giz aqui que tá fazendo eu espirrar. Eu estudei violão durante 1 ano também, só que assim, cara, fiz calo no dedo, me esforcei, cara, só saía aquela música Tears in Heaven. Então, com o teste, você vai ter clareza de quais são essas suas inteligências, aptidões ou dons, né? Como a gente chama. E aí vão ter também uma lista de cursos compatíveis. Vamos fazer o seguinte, eu vou agora mudar para a câmera do computador e a gente vai fazer um teste junto, ok? Vamos lá, vou passar o site para vocês. Aproveita a nota aí, https://invertida querobolsa.com.br /teste vocacional grátis, porque grátis tá aí livre, você não precisa pagar, não precisa, você pode até encaminhar ele para outras pessoas que você acredita que vai ajudar também, tá? Então vou mudar aqui pro computador e a gente vai fazer o teste junto, tá bom? Vamos lá. Teste vocacional. Copia aí, querobolsa.com.br, teste vocacional grátis. Tem uma barrinha, vou repetir. Quero bolsa, teste vocacional. Peraí, eu vou mostrar. Já vou mostrar, tá mais difícil. Vou mostrar minha tela inteira. Vocês já estão vendo. Querobolsa.com.br barra teste vocacional grátis. Esse site aqui do Quero Bolsa, ele funciona na realidade, o objetivo dele é para você solicitar bolsa. Você faz o teste e solicita bolsa aí. Quero bolsa do governo, tá? Eu achei esse teste e eu gostei muito por causa das dimensões que ele apresenta. Então, para o início, né, para aqueles primeiros insights, ele traz uma coisa assim mais abrangente, global, ele não, né, direciona muito, e isso aí é bacana para quem não sabe qual caminho seguir. Então, é bom começar divergindo de coisas amplas para depois ir afunilando. Coloque aí, querobolsa.com.br barra teste vocacional grátis. Aparece essa tela, começar meu teste. Instruções. Para cada frase, escolha um valor entre 1 e 5, sendo 1 para frases que não têm muita relação com o seu perfil e 5 quando ela é a sua cara. Ok? Entendido. 5 quando ela é a sua cara, 1 quando não é. Eu sempre sei onde estou em relação à minha casa. Eu sempre sei onde estou em relação à minha casa. 5. Fico ansioso ao visitar. Eu vou colocando minhas respostas, então não faça junto, tá? Faça depois para você não ser influenciado pelas minhas respostas. Não tem certo nem errado, tá? Fico ansioso ao visitar o zoológico.
Não, não muito, não. Vamos pôr um 2. Sou rápido para sentir nos outros desonestidade e desejo de manipular. Nossa, aí é sim. Próximas perguntas. Eu tenho um bom senso de afinação, tempo e ritmo. Ai, cara. Tempo e ritmo. Cara, eu acho que sou mais para um. Eu queria pôr 2, mas não vai dar, não. Muitas vezes penso sobre a influência que tenho sobre os outros. Cara, isso aí, muitas vezes. Muitas vezes. Eu leio, eu acho que é muito mais simples. Eu leio e aprecio a poesia e ocasionalmente escrevo a minha própria história. Ah, escrever eu não gosto muito, não. Escrevo, falo da minha história, mas assim, não é muito. Aprecio uma poesia, mas não é lá muita coisa. Eu gosto de estar sozinho e pensar sobre a minha vida. Cara, eu amo estar sozinho e amo pensar sobre a minha vida. Eu gosto de me movimentar muito também. Minha coordenação me destaca em atividades de alta velocidade. Minha coordenação. Eu sou coordenada, mas não sei se é tanto assim. Eu gosto de aprender novas palavras e faço isso facilmente. Cara, eu até gosto, mas não consigo gravar, não. 2, eu vou pôr. Costumo desenvolver equações para descrever relacionamentos ou para explicar minhas observações. Equação, não faço isso, não. Eu gosto de animais de estimação. Cara, eu gosto, mas não é lá muita coisa. Sinto-me seguro quando estou com estranhos. Cara, eu acho que é um 3 aqui. Gosto de cuidar das minhas plantas em casa. 2. Cara, eu tento cuidar, mas assim elas morrem todas, todas. Usar números e símbolos numéricos é fácil para mim. Cara, isso aí é 4. É fácil. Mas não sou a melhor do mundo. Eu gosto de pensar sobre questões numéricas e examinar as estatísticas. Eu gosto de pensar sobre questões numéricas e examinar as estatísticas. Gosto. Eu acredito que eu sou. Perdão. Eu acredito que eu sou responsável por meus atos e quem eu sou, sim. É um sim. Acredito, só isso, eu acredito. Muitas vezes penso sobre os problemas em minha comunidade, estado ou mundo, que eu posso fazer para ajudar e corrigir qualquer um deles. Eu penso mais na anterior. Eu costumo entender as coisas ao meu redor através de um sentido matemático. Cara, quando tem uma lógica, eu entendo bem, tá? Eu me orgulho de ter um grande vocabulário. Não, não me orgulho. Eu sou bom em tocar um instrumento e cantar. Jesus amado, de jeito nenhum. Minha voz não dá, né? A música é muito importante para mim na vida diária. A música ela é importante, mas o que eu gosto de ouvir. Mas eu gosto muito do silêncio também. Ver as coisas em 3 dimensões é fácil para mim. E eu gosto de fazer as coisas em 3 dimensões. Hum, não. Eu gosto de aprender sobre a natureza. Eu gosto de aprender sobre a natureza do ser humano. Deixa eu pôr aqui um 3. Não é todas as naturezas. Minha capacidade de desenhar é reconhecida. Vixe, é péssima minha capacidade de desenhar. Eu falo muito e gosto de contar histórias. Sim, falo e gosto de contar histórias. Lembro-me a melodia de uma canção quando perguntado. Vixe, de jeito nenhum, eu ainda troco a letra. Eu gosto da emoção, da competição pessoal e da equipe. Eu me considero um atleta. Não, não me considero um atleta. Gosto de elogiar, eu não me considero, mas eu sou, tá? Sou meia maratonista. Gosto de elogiar os outros quando eles
Fizeram bem, gosto. Mas às vezes eu esqueço, por isso que eu não vou pôr o sim. Às vezes eu tenho aquele sentimento, não fez mais que obrigação, entendeu? Eu sinto que as pessoas de todas as idades gostam de mim. Cara, eu sinto, sim. Velho, criança, idoso, né? Velho não, idoso, não é doido. Eu tenho a capacidade de representar o que eu vejo pelo desenho ou pintura. Não, não tenho. Você está pertinho de descobrir o seu curso ideal. Vamos digitar aqui. Alexandra. Ó, suas inteligências. Ó o que que deu. Cara, pense. Ó, eu olhei aqui lógico e matemático. Ele deu razoavelmente alto, 38. Eu era financeiro, minha primeira carreira profissional foi financeiro. E esse aí não é o meu maior. Agora, o intrapessoal e o interpessoal, cara, deu lá em cima. 47, 50. O intrapessoal deu 50. Linguístico deu baixo. É isso que você precisa analisar. Quando sair as suas inteligências aqui, analisa o que saiu. Ó, os meus mais altos, intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal de estar comigo mesmo, de pensar, de evoluir eu comigo mesmo. Agora, baixíssimo musical, eu não tenho esse dom, gente. Eu até gostaria, mas não tenho. Naturalista também saiu baixo. Espacial saiu baixo. Corporal um pouco alto e o lógico matemático um pouco alto também, porque eu gosto de pensar sobre isso. Olha aqui, você possui fortes habilidades no conhecimento dos próprios valores, crenças e alta consciência de si. Tenho mesmo. Atualmente, tá, gente? Quando eu era mais nova, não. Você também possui notáveis habilidades em detectar e responder adequadamente aos humores, motivações e desejos dos outros. Capta e interpreta o sentimento do outro facilmente. Além das habilidades anteriores, você também possui traços de habilidades em controlar e usar o corpo com o fim de resolver problemas ou realizar atividades complexas. Domínio em coordenação, equilíbrio, destreza, força, flexibilidade e velocidade. Isso aqui, quando sair, é o que vocês têm que pensar mais. Faz sentido para mim? Por exemplo, lá atrás, se eu pegasse isso aqui, cara, eu tinha que ter feito esse teste quando eu tinha 20 e poucos anos. Porque, ó, o intrapessoal e o interpessoal alto, a parte lógico-matemático, espacial, não muito, eu fui pro lado financeiro, gente. E hoje eu acredito que o lógico-matemático é tão desenvolvido porque eu trabalhei 13 anos no financeiro. Porque senão, com certeza, ele seria bem baixo. E aqui, ó, esse site que bacana. Veja os cursos mais compatíveis. Gestão financeira, gestão e negócios, curso de gestão financeira, administração, que foi o curso que eu fiz, psicologia, se eu acho que se tivesse dado isso na época, eu tinha feito psicologia. Artes visuais, pedagogia, uma coisa que eu gosto muito também. Na minha infância, eu dava aula para meus alunos imaginários. E gastronomia, olha, gastronomia. Nem sou tão boa, mas eu acho que eu gostaria. Seria uma carreira que talvez fizesse sentido para mim. Você consegue perceber que ele não vai te dar o resultado de qual carreira seguir? Mas se você olhar as suas inteligências e verificar quais as profissões estão ligadas, você vai começar a ter um norte, achar um caminho do que pode te fazer feliz.
Consegue perceber? Consegue perceber? Olhando o gráfico e tendo a noção de quais as suas habilidades, aonde que você vai estar melhor, você começa a afunilar os caminhos. Algumas coisas você já sabe que não adianta você insistir. Então você começa a afunilar. E aí vai ficar mais fácil para você definir e ter a certeza de qual a carreira dos seus sonhos, aquela carreira que você vai trabalhar o dia todo sem se sentir tão desenergizado. Vai ser aquela carreira que você vai ter vontade de fazer aquela atividade fora do horário. Por isso que tem gente que trabalha 10, 12 horas sem cansar e não percebe quando você está numa carreira que te traz satisfação e felicidade. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Era esse o assunto que eu tinha para trazer. Vai lá, faça o teste vocacional, veja quais os insights você pode tirar olhando esse gráfico e quais as profissões relacionadas a ele. Depois me conta aqui embaixo no vídeo. Obrigada.